Convido você a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Nós vamos continuar nossa exposição no Evangelho de Mateus. Quase terminando o capítulo 9, não vamos terminar hoje, só semana que vem. Mateus 9, do verso 27 ao verso 34. Assim diz a palavra do nosso Deus. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado, e expelido o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que ele expele os demônios. Misericórdia. Vamos orar? Senhor bendito, nós mais uma vez nos apresentamos na tua presença em oração, com o coração agradecido, porque o Senhor é o Deus que fala, o Senhor é o Deus que deixou a sua vontade, a sua verdade revelada para nós na palavra. Nós cremos nisso. E o que lemos aqui nessa noite é a tua verdade, é a tua vontade para cada um de nós. Por isso, ó Deus, desperta os nossos corações, para que estejamos atentos. Desvenda os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. E assim, viver uma vida para a honra e glória do teu nome. É no nome de Jesus que a gente ora, agradecido e confiado no Senhor que fala hoje e sempre. Amém. Uma das marcas das últimas mensagens que a gente tem meditado aqui no Evangelho de Mateus são as reações das pessoas ao que Jesus fazia e à própria pessoa de Jesus. Nós vimos um leproso que se humilha e reconhece que Jesus poderia curá-lo. Um centurião que cria que somente pela palavra de Jesus ele poderia curar o seu servo. Temos a sogra de Pedro que é curada, então passa a servir Jesus. Vemos os discípulos que ficaram espantados com a autoridade, com o poder de Jesus sobre a criação. Vimos também os moradores de Gadara, que também ficaram espantados com o poder de Jesus, mas pediram e imploraram que Jesus se retirasse daquela. Meus queridos, todas essas passagens deixam muito claro que diante da pessoa de Jesus, diante do seu poder, da sua obra, não tem como ficar indiferente. Não tem como ficar indiferente. Diante do poder do rei, nós precisamos tomar uma atitude, nós precisamos tomar uma decisão. O texto que nós lemos nessa noite vai trazer isso mais uma vez à tona. E embora no capítulo 9 ele só será concluído no próximo domingo, hoje nós encerramos aqui uma série de curas, milagres que iniciou lá no capítulo 8. Mateus registrou nesses 2 capítulos 3 blocos de milagres e curas realizados por Jesus, logo depois do Sermão do Monte, que tem servido para comprovar, para atestar que Jesus é aquele que tem toda a autoridade, todo o poder. Jesus não exercia a sua autoridade, o seu poder somente no ensino, somente na teoria, mas ele demonstrava também a autoridade e poder nas suas palavras e na prática.
Nessa última sessão especificamente, desde o verso 18 até o texto que nós lemos hoje, a gente percebe que essa manifestação de poder de Jesus está atrelada também à fé. Mateus vai destacar aqui a fé como um instrumento para que nós entremos no reino e para que a gente experimente de salvação concedida pelo rei. Jairo, o chefe da sinagoga, e a mulher do fluxo de sangue, eles estavam enfrentando situações difíceis em suas vidas. Jairo acabara de perder a sua filha. Já a mulher, que nós não conhecemos o nome, há 12 anos sofria com esse mal. E nós vimos na semana passada que isso trazia sobre si uma condição de sofrimento, de isolamento, de rejeição, de impureza. Além de ser um sofrimento físico, aquela mulher estava sofrendo também espiritualmente. E ambas essas situações são colocadas para mostrar como a fé foi um instrumento para que eles recebessem, então, a cura. A filha de Jairo é restabelecida a vida, e essa mulher de 12 anos de sofrimento é curada. E isso serve para mostrar que é pela fé que nós obtemos a salvação em Jesus Cristo. Ela é o instrumento que Deus usa, o meio que Deus usa. E a gente percebe então que a cada milagre desse, a cada manifestação de Jesus, a sua fama ia se espalhando. E as reações também a respeito de Jesus iam aparecendo. Aceitação e rejeição, aproximação e afastamento, fé e incredulidade. Essas eram posturas comuns dos ouvintes de Jesus diante do seu poder e da sua pessoa. Mas essa é uma avaliação que nós também somos convidados a fazer nessa noite. Quem é você diante do poder do Rei? Quem é você diante do poder de Jesus? Quem é você diante de Jesus Cristo, da sua pessoa, daquilo que Ele faz, daquilo que Ele é? Mais uma vez, nesse texto, nós temos aqui duas atitudes distintas. Primeiro, nós temos aquele ou aqueles que creem e confessam o poder do Rei. Verso 27 ao 31. O texto dessa noite nos fala de 3 pessoas que foram curadas. Primeiro, nós temos aqui 2 cegos. Esses homens, assim como muitos moradores daquela região, eles ouviram falar da fama de Jesus, dos milagres, das maravilhas que ele estava operando, e seguiram Jesus. E aqui nós temos esses homens clamando insistentemente: tem compaixão de nós, filho de Davi. Essa expressão clamando no gerúndio, aqui no português, no particípio no grego, dá essa ideia de que eles faziam isso de forma recorrente, de forma repetida, de forma insistente. Eles clamavam: tem compaixão de nós. De alguma forma, esses homens criam que Jesus ele era misericordioso, que Jesus era compassivo e poderia se compadecer de pessoas necessitadas. E esses homens eram necessitados, esses homens eram desfavorecidos. Para muitas pessoas daquela época, estar sobre a condição de cegueira era estar sobre uma maldição divina. Quando a gente olha, por exemplo, lá em João capítulo 9, quando Jesus cura o cego de nascença, perguntaram para Jesus: Jesus, quem pecou para que esse homem nascesse desse jeito? Ele ou seus pais? Então havia a ideia de que ser cego era um castigo divino, estava debaixo da punição divina. Então esses homens sofriam com isso, sofriam exclusão religiosa, sofriam exclusão da vida social. Esses homens não conseguiam trabalhar, e por não conseguir trabalhar, muitos cegos nesse período acabavam sendo mendigos. Por isso, não seria incomum esses homens estarem aqui implorando, clamando, indo atrás de ajuda, de socorro para sobreviver. Porém, o que nós temos aqui é que esses homens vão atrás de Jesus, não em busca de uma esmola, não em busca de dinheiro, não em busca de um bem material, mas eles vão atrás de uma cura para uma doença que era até então incurável. Eles criam não somente que Jesus era misericordioso, esses homens criam que Jesus era poderoso, que Jesus tinha poder para fazer algo que nenhum ser humano era capaz de fazer. Por isso eles clamam: Filho de Davi, tem compaixão de nós.
Nós já vimos em mensagens anteriores sobre o Evangelho de Mateus, que Mateus ele escreve esse Evangelho, esses relatos a respeito da vida e do ministério de Jesus, focando especificamente o povo judeu, para provar que Jesus é o Messias prometido, para mostrar que Jesus é o descendente de Abraão, o descendente de Davi. Ele começa lá no capítulo 1, versículo 1, dizendo que ele escreve mostrando que Jesus Cristo é filho de Abraão, filho de Davi. E filho de Davi é um título messiânico. Esses homens estão declarando aqui que Jesus é o Messias prometido, o Salvador prometido, que ele é o descendente de Davi, tão aguardado pelo povo de Deus. E como um bom judeu, eles provavelmente sabiam também das profecias a respeito do que aconteceria quando esse homem chegasse. Isaías 35, por exemplo, diz que quando o Messias viesse, quando o reinado do filho de Davi fosse estabelecido, os olhos dos cegos seriam abertos, os ouvidos dos surdos seriam desimpedidos, os coxos saltariam, a língua dos mudos cantariam. Então o que esses homens estão declarando é que tudo indica que esse homem, Jesus Cristo Nazareno, ele é o Messias. Ele é ungido de Deus, ele é o escolhido de Deus, o nosso Salvador chegou, o nosso Redentor chegou, e esses homens creem nisso. É por isso que eles vão atrás de Jesus e não largam. Jesus tem compaixão de nós. Nós cremos que o Senhor é o Filho de Davi, salva-nos, cura-nos. E a ironia do texto aqui, queridos, é que esses homens que são cegos, por causa da fé que é concedida pelo Espírito Santo, conseguem enxergar melhor do que a multidão que tinha a sua visão física perfeita. Inclusive aqueles que se diziam religiosos, mais crentes, mais fiéis. E é isso que Mateus deseja colocar aqui. A salvação, ela vem pela fé, isso já ficou claro nas mensagens passadas. Mas a fé não é uma crença mística, não é um pensamento positivo em algo que pode ser que não dê certo, não. A fé na Escritura tem uma outra perspectiva. Ela é a capacidade dada pelo Espírito Santo, o dom, o presente dado pelo Espírito Santo, que nos faz reconhecer a obra da redenção. Isso aqui implica em duas coisas. Primeiro, nós reconhecermos quem somos, a nossa condição. Que eu sou um pecador, que eu estou perdido, que eu pelas minhas forças, pelo meu mérito, pelo meu esforço, eu não consigo agradar a Deus, eu não consigo a salvação, eu não consigo ir para o céu por mim mesmo. E esses homens reconhecem aqui, Senhor, tem compaixão de nós, eu reconheço que eu não posso mudar a minha situação. Mas a fé também implica reconhecer o meio pelo qual eu posso ser salvo. E o meio é Jesus Cristo. Ele é o nosso resgatador, Ele é o nosso redentor, Ele é o nosso salvador. E é isso que esses homens fazem, eles vão atrás de Jesus, do filho de Davi, do Emanuel, Deus conosco, porque eles reconhecem, a gente só pode mudar de vida, essa situação só pode mudar se Jesus Cristo intervir. Então a fé traz isso, o reconhecimento de quem nós somos, mas o reconhecimento também de quem Jesus é. E não um conhecimento geral a respeito de Jesus, como a gente ouve muito por aí. Mas é um conhecimento específico de que Jesus é o Filho de Deus, de que Ele é o Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade, de que Ele é aquele Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de que Ele é aquele que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, que pelas suas pisaduras nos sarou, que nos remiu e nos comprou com seu sangue, que nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. É esse tipo de conhecimento que salva, que liberta. E é por isso que, não sei se os irmãos perceberam, mas quando esses homens clamam, Jesus não atende esses homens de imediato. Parece até que Jesus ignora esses homens, entra para dentro de casa, e então Jesus pergunta para esses homens, né? E nós vamos perceber que Ele não atende de imediato no meio da multidão, e lá no final, no versículo 30, Ele vai advertir para que eles não contassem isso para ninguém, justamente porque as pessoas tinham uma ideia distorcida de quem era Jesus.
E Jesus não queria corroborar para essa propagação de uma ideia errônea a seu respeito. Os judeus acreditavam que o Messias, quando ele viesse, ele viria como um grande rei, um rei que destronaria Roma e que estabeleceria o seu reinado aqui, usando as mesmas armas dos reinos terrenos. Mas a gente viu que não foi bem isso que aconteceu. Ao invés de um trono esperado, Jesus nasceu numa estrebaria. Nunca usou vestes caras, vestes de realeza. O trono de Cristo foi uma cruz, e a sua coroa foi de espinhos. Outros viam Jesus também e o seguiam simplesmente por aquilo que ele realizava, eram curiosos. E atraídos por milagres, pela fama de Jesus, iam apenas seguindo de longe. Jesus era um grande milagreiro, o homem que faz o bem por toda parte. Eram curiosos. E muitos ainda hoje, queridos, têm uma ideia distorcida a respeito de Jesus. Vêem Jesus apenas como um benfeitor, vêem Jesus apenas como um guru, como um coach, como um grande psicólogo, um gênio da lâmpada que você espreme ali e vai tirar uma palavra de Jesus para a sua vida, para aquela semana, um financiador de projetos pessoais. Veem também Jesus de maneira distorcida. Não veem Ele como o Redentor, como o Rei dos Reis, como o Senhor, como o Salvador. E eu preciso perguntar para você, como você enxerga Jesus? Quem é Jesus para você? O que é Jesus para você? Será que você o reconhece de fato como seu Salvador, como seu Redentor, como seu tudo? Como Filho de Deus que veio para dar a vida em favor dos seus pecados, para te reconciliar com Deus e para que você tivesse relacionamento com o Pai novamente? Ou Jesus é simplesmente mais um na fila do pão? Jesus é simplesmente mais um influenciador na sua vida? Quem é Jesus para você? No verso 28 diz que Jesus entrou em casa, e aqui possivelmente na casa de Pedro, e afastado da multidão, ele pergunta para aqueles homens: vocês creem que eu posso fazer isso? E aqui a gente precisa se atentar para a profundidade dessa pergunta, para as implicações dessa pergunta. Jesus pergunta: vocês acreditam mesmo que eu posso fazer isso? Prestem atenção na resposta de vocês. Porque se vocês responderem positivamente, vocês estão dizendo que eu sou o enviado de Deus. Se vocês responderem positivamente, vocês estão dizendo que eu sou o próprio Deus. O Salmo 146 vai dizer que Deus é aquele que abre o olho do cego. Somente Deus pode fazer isso. Esse era um dos milagres messiânicos, a cura de cegos. E quando Jesus vem, Ele cura cegos, liberta os cegos, dá vista aos cegos, traz luz aos cegos. E esses homens então declaram: sim, Senhor, nós cremos. Jesus queria e faz essa pergunta para esses homens, não porque ele queria sondar a intenção desses homens. Jesus já sabia a resposta, mas Jesus queria que eles declarassem publicamente a sua fé em Jesus Cristo. Que eles declarassem publicamente: eu creio que Jesus é o Messias, eu creio que Jesus é o Salvador, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Ele queria uma resposta clara, exposta. E meus irmãos, a gente precisa entender isso daqui, porque a fé não é algo para a gente guardar numa caixinha. A fé não é algo para a gente viver apenas no particular, em quatro paredes, como o mundo tem incentivado, como a sociedade tem incentivado. Você tem a sua fé, você vive na sua igreja, você vive na sua casa, mas não traz sua fé aqui para o trabalho, não traz sua fé para a faculdade, não traz sua fé para a vida aí fora, comunitária. Não, a nossa fé, ela precisa ser publicada, como a própria palavra já diz, de forma pública, de forma visível, em todo o lugar. E Jesus chama a atenção para esses homens: façam isso.
Jesus faz a pergunta diante das pessoas que estão ali, não mais da multidão, mas haviam homens ali ouvindo aquela resposta, e esses homens declaram: nós cremos, Senhor, também, diante das pessoas. Nesse caso aqui, a publicação desses homens foi audível, foi verbalizada. Embora o professar a fé envolva isso, essa publicação verbal, nós tivemos hoje aqui pela manhã, nosso irmão Edinho, nossa irmã Carlota, que fizeram a sua profissão de fé, declararam aqui diante da igreja, diante de Deus, que eles creem em Jesus Cristo. Embora envolva sim essa verbalização, mas não somente publicar a fé em Cristo Jesus, declarar a nossa fé em Cristo Jesus, confessar quem Jesus é, isso vai para além do que nós falamos. Isso precisa ser encarnado, isso precisa ser vivido. As nossas obras precisam mostrar que nós cremos que Jesus é Senhor, que Jesus é Salvador, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o dono de nossas vidas. A minha vida precisa demonstrar que eu de fato reconheço quem Cristo é, e não somente o que eu falo aqui. Não somente esse momento em que nós temos aqui, dos cânticos, da palavra, da oração aqui, mas a minha vida cotidiana, o meu testemunho no trabalho, na escola, na vizinhança, a maneira como eu uso as redes sociais, o tipo de conteúdo que eu vejo, aquilo que eu posto, aquilo que eu reposto, aquilo que eu curto, tudo isso precisa servir de publicação da minha fé. Eu creio em Jesus, e isso precisa ser demonstrado em todas as esferas da nossa vida. Diante da resposta daqueles homens, Cristo então toca nos olhos e diz: faça-se-vos conforme a vossa fé. E esses homens foram curados. Mais uma vez nós temos aqui a fé como um instrumento de cura para aqueles homens. Foi o poder de Deus quem curou. A vontade soberana do Senhor quem curou. O fato de Jesus ser Deus foi que esses homens foram curados. Mas a fé foi um instrumento para que eles crescem, para que eles acreditassem quem Jesus era e para que eles recebessem a cura. Gosto muito de uma frase que Calvino diz a respeito da fé. Ele diz que a fé é como uma mão vazia aberta, estendida para Deus, sem nada oferecer e recebendo tudo. A gente estende a nossa mão e a gente não tem nada para oferecer. E Ele nos dá de graça. Isso é a fé, foi exatamente isso que esses homens fizeram, estenderam as mãos, reconheceram que não tinham nada, que não podiam fazer nada, e eles receberam tudo das mãos do Salvador. Esses homens creram, esses homens confessaram Jesus Cristo, e não há confissão sem fé em Cristo Jesus, como também não há fé sem uma confissão verbal, sem uma confissão de testemunho, sem uma confissão na vida. Você crê em Jesus Cristo? Você confessa Jesus Cristo? Com a sua vida, com o seu testemunho, com as suas palavras, com as suas ações, você crê e confessa Jesus. Mas o texto vai nos mostrar também um segundo grupo de pessoas, uma segunda reação, aqueles que rejeitam o próprio rei, versos 32 ao 34. A narrativa prossegue nesses versos finais, do 32 ao 34, de forma bem mais direta. Diferente do relato dos dois cegos, onde há toda uma construção com diálogo, aqui Mateus é bem direto. Ele diz que um mudo chegou até Jesus, ou levaram um mudo endemoniado até Jesus, e após expelir o demônio, esse homem voltou a falar. E é interessante, eu não sei se vocês já perceberam isso, quando nós lemos nos evangelhos, há muita manifestação demoníaca. Há muitos relatos de manifestações demoníacas. Isso porque, meus irmãos, com a chegada do rei, com a chegada de Jesus Cristo, foi como num ato de desespero, meio que tentando atrapalhar os planos do rei e de que as pessoas chegassem até Jesus, que Satanás e os seus enviados tentaram aparecer, tumultuar, mas em vão. Fizeram tudo isso em vão. Jesus Cristo tinha e
tem autoridade sobre esses espíritos, e Ele dá autoridade aos seus discípulos, à sua igreja também, sobre as forças do mal. Em Jesus Cristo, nós temos essa autoridade. E um dos efeitos dessas manifestações era com doenças, como foi relatado aqui. Nem toda doença era por causa de influência demoníaca, mas algumas influências demoníacas era refletida em questão de doenças, como aqui no caso esse homem que estava mudo. Mateus diz que Jesus expeliu esse demônio, ou seja, foi uma saída forçada, ele foi expulso. Esse homem, esse demônio não queria e não iria sair de forma voluntária, mas por causa do poder de Jesus, da autoridade de Jesus, ele teve que bater em retirada. Diante do poder de Jesus, os demônios sabem o seu lugar, eles tremem e fogem diante da presença do Rei dos Reis. Interessante que no capítulo 12, Jesus irá falar que esses sinais, a expulsar demônios, isso era um dos sinais visíveis de que o reino havia chegado. O capítulo 12, verso 28 diz: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando Jesus expulsa esses demônios, é a demonstração de que Ele está derrotando o império das trevas, que Ele está amarrando o valente, de que Ele está saqueando os seus bens. Jesus amarrou o diabo, limitou o seu poder e arrancou das trevas e transportou para o seu reino todos os homens que Ele quis. Ele foi derrotando o império do mal. E esse homem aqui experimenta essa libertação e demonstra essa libertação. Jesus veio para derrotar o mal. Nós não precisamos temer. Não precisamos temer a influência do mal. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Nós sabemos que muitas estruturas e pessoas estão sob a influência de Satanás e de seus enviados. Mas a igreja não precisa temer, porque Cristo já derrotou. Satanás já está derrotado. E a igreja já triunfou e continuará triunfando até o dia de Cristo Jesus. E quando Cristo liberta esse homem, expulsa esse demônio, esse homem volta a falar, o texto diz que as multidões se maravilharam. Nós nunca vimos tal coisa em Israel. Nós não vimos, e realmente eles não tinham visto, porque estava ali diante das multidões Deus, o Deus encarnado, e como o próprio Cristo disse, quem me vê, vê o Pai. Estava diante deles. Mas o texto prossegue, o versículo 34, dizendo que, diante disso, os fariseus murmuravam, dizendo, pelo maioral dos demônios, é que expele demônios. Mateus, ele usa essa narrativa para fazer um contraste entre a atitude dos dois cegos e os fariseus. Os primeiros, que tinham a visão física obstruída, pela fé conseguiram enxergar Jesus Cristo na sua inteireza, a sua identidade. Quem era Cristo para aqueles cegos? Era o Messias, era o filho de Davi, era o enviado da parte de Deus para nos salvar, para nos perdoar os pecados, aquele que pode restaurar a nossa visão, porque Ele tem poder para isso. Mas os fariseus, aqueles homens que passavam a vida toda estudando as Escrituras, aparentemente religiosos, que faziam bem, eles que podiam ver fisicamente os milagres de Jesus, testemunharam com olhos, viram, não somente ouviram como aqueles homens, mas muitos viram o que Jesus fez, as curas, os milagres, os prodígios. Aqueles homens que, pelo conhecimento que tinham das Escrituras, eles sabiam que tinha alguma coisa diferente acontecendo. Não pode, não é normal o que está acontecendo. E muitos desses sinais estão batendo com a promessa de que é o Messias, esse homem é alguém diferente. Mas eles eram incapazes de enxergar que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias prometido. E aqui a gente consegue perceber então que conhecer por conhecer não salva ninguém. O conhecimento por si só não traz salvação.
eu posso ler a Bíblia de capa a capa, eu posso estudar livros de teologia, eu posso vir aqui todos os domingos, ouvir pregações, ou ouvir aulas na EBD, mas se o Espírito Santo não abrir os nossos olhos espirituais, não nos capacitar a crer, nós seremos como esses fariseus. Nós não reconheceremos quem Jesus é. Os fariseus tinham um grande conhecimento, sabiam muito a respeito da lei, sabiam muito a respeito de Moisés e dos profetas, mas na hora de publicar a fé no Cristo, no Messias, no enviado, eles blasfemaram contra Cristo, eles rejeitaram Jesus. E é por isso, meus irmãos, que a Bíblia diz que a blasfêmia é o único pecado imperdoável, porque não há possibilidade de perdão fora de Jesus. Somente Ele pode perdoar pecados, somente Ele pode salvar o homem. Ora, se eu rejeito Jesus, se eu nego Jesus, se eu estou dizendo que Jesus faz isso por causa de demônios, como eu posso ser perdoado? Como eu posso ser salvo? Não há como. Esses homens negam a Cristo, esses homens negam o Rei. Eram homens orgulhosos, arrogantes, que ao invés de se dobrarem, de reconhecer que o que estava acontecendo era algo de fato vindo do próprio Deus, da parte do próprio Deus, ao fazerem isso, eles mostram que estão mais cegos do que aqueles cegos. Mostram que de fato estão em densas trevas, em trevas profundas, em uma cegueira espiritual terrível. Esses homens negam Jesus, esses homens rejeitam Jesus de forma escancarada. Porém, meus irmãos, atitudes mais sutis ou veladas do que essas, também indicam rejeição a Jesus e a sua obra. Dificilmente você vai ouvir alguém, até mesmo quem não quer saber de igreja, não quer saber de crente, como diz por aí, falar que Jesus faz as coisas pelo demônio, ou que Jesus é um demônio. Você não vai ouvir as pessoas falando isso. Muito difícil você ouvir alguém falar isso. Mas vocês, inclusive no meio da igreja, nós podemos ouvir, por exemplo, pessoas dizendo que se apegam àquilo que elas fazem ou deixam de fazer. Eu sou uma pessoa boa demais, eu nunca roubei, eu nunca matei ninguém, eu nunca fiz mal a ninguém. Quando a pessoa faz isso, ela rejeita Jesus, porque ela rejeita a necessidade de ter um Salvador, a necessidade de ter um Redentor, a necessidade de ter alguém que a resgate. Quando se diz que crê em Cristo, mas fica apegado a usos e costumes, como se isso fosse um complemento para a salvação ou para a aprovação diante de Deus, vive achando que vai agradar a Deus pelo seu esforço, por aquilo que você faz, pelas suas conquistas, pelo seu serviço, você rejeita a Cristo dizendo que o que Ele fez não é suficiente para você, você precisa fazer algo mais. Você pode acrescentar um pouquinho mais nesse evangelho, nessa obra de Jesus. Quando você diz que pode viver a sua maneira, sem arrependimento, sem santidade, de banalização do pecado, achando que isso não tem nada a ver, você está rejeitando a Cristo e a sua obra da cruz, esquecendo-se que Ele morreu por nossos pecados, para que nós fôssemos libertos da culpa do pecado, do poder do pecado e da presença do pecado. Rejeitar a Cristo não é somente declarar como os fariseus declararam aqui, mas muitas atitudes nossas, muita omissão nossa, aponta também para a rejeição de Jesus, de quem Ele é, do que Ele fez. Qual é que tem sido a sua atitude, a sua postura diante do Rei? Você tem rejeitado Jesus? Você tem negado a Cristo? Você tem fugido da sua presença? Quero concluir essa noite com algumas implicações que esse texto traz para mim e para você nessa noite. Assim como no relato da cura dos 2 cegos, muitos hoje também estão cegos. Estão impedidos de enxergar
a verdade. É interessante como nas Escrituras há essa analogia da cegueira física com a cegueira espiritual, como ela aponta para isso. As pessoas estão alheias, não conseguem enxergar, mesmo diante dos olhos dela, ela não consegue enxergar a verdade, não consegue contemplar quem Cristo é. Pessoas que estão cegas por conta das paixões, de suas vontades, dos seus prazeres, dos seus pecados. Fisicamente, essas pessoas até conseguem ver, conseguem ler a Bíblia, conseguem ler sobre Jesus, conseguem contemplar a criação, conseguem contemplar vislumbres da graça de Deus em uma boa comida, na arte, mas são incapazes de reconhecer e confessar a Cristo como Senhor, porque não conseguem olhar para si mesmas. Elas olham para fora, contemplam aí fora, tudo muito bom e muito belo, mas elas não conseguem olhar para dentro de si e reconhecer o quão mal, quão pecador, o quão carente, o quão necessitado ela é da graça de Deus. Será que esse é o seu caso? Será que você se acha suficiente demais, bom demais para esse negócio de Jesus? Para esse negócio de fé? Para esse negócio de se render a um Salvador, alguém que vai mudar a sua vida de ponta cabeça? A situação dessa cegueira, meus irmãos, ela só é alterada quando a gente reconhece que a gente precisa de um Salvador. Aqueles homens reconheceram e correram atrás de Jesus, o único meio para alterar aquela situação em que eles estavam. Como disse, essa fé, essa disposição, ela não vem naturalmente. Ela não vem por esforço próprio. E por isso, você hoje que consegue enxergar as verdades e a beleza do Evangelho da graça, não seja orgulhoso. Não se envaideça disso. Não ache que você é melhor do que aqueles que estão aí fora perdidos. Foi a graça de Deus que te alcançou. Se você consegue ver também, enxergar, não ache que isso é coisa normal. Quantas vezes a gente se acostuma com aquilo que é corriqueiro? Quando a gente tem saúde, a gente não para pensar e agradecer a Deus. Meu Deus, muito obrigado porque eu posso enxergar. Quem aqui agradeceu a Deus por isso hoje? Muito obrigado porque eu posso falar. Muito obrigado porque eu posso ouvir. A gente não costuma agradecer por isso. São coisas comuns, são coisas normais, até a gente perder. Até a gente ir perdendo. Até a enfermidade chegar. Aí, quando a coisa aperta, a gente vai correndo. Senhor, tem misericórdia, restabelece minha visão, minha audição, minha fala. Muitas vezes a gente age da mesma forma na realidade espiritual. Você que já nasceu de novo, é nova criatura, é regenerado, você pode ver, enxergar, contemplar a beleza do Rei, você pode falar, proclamar, confessar publicamente quem Ele é, mas você não faz isso. Eu posso fazer a qualquer momento, então a gente negligencia e não faz nunca. Não deixe de valorizar e de achar que isso é normal. Se hoje você enxerga, se hoje você contempla, se hoje você pode falar, é porque o Senhor aplicou a obra na sua vida, no seu coração. Atente-se para essa graça, viva debaixo dessa graça e anuncie essa graça. Mas talvez esse negócio de fé, esse negócio de Jesus ser Senhor, ser Salvador, ainda não faz sentido para você. Isso só vai fazer quando o Espírito abrir o seu coração. E é por isso que eu quero desafiar você, ore. Ore ao Senhor, clame ao Senhor, bata
peça, insista. Se tem uma coisa que Deus abençoa, que Deus dá, são bênçãos espirituais. Peça ao Senhor que Ele abra o seu coração. Peça ao Senhor que Ele abra a sua mente. Peça ao Senhor que Ele descame os seus olhos para que você possa contemplar a beleza do Rei e confessar esse Rei maravilhoso. Essa é uma obra que só Ele pode fazer. 3 horas de pregação aqui, 4, 5, 10, livros e mais livros que você possa ler. Nada disso é capaz de fazer o que somente o Espírito de Deus pode fazer na sua vida. Clame pelo Espírito, que faça jorrar água viva no seu coração, que faça brotar fé no seu coração, porque somente o doador de bênçãos é capaz de nos fazer isso. Quem é você diante do Rei? Você é aquele que crê e confessa, ou você tem rejeitado e fugido da presença do Rei? Não há como ficar em cima do muro. Não há como nos isentarmos desse questionamento e dessa posição. Um dia nós seremos cobrados. E de que lado nós estaremos? O que nós ouviremos naquele dia? Que o Senhor tenha piedade de nós, misericórdia de cada um de nós, para que nós possamos ser contados como aqueles que creram, mesmo sem ver. Bem-aventurados que creram, mas não viram. Que o Senhor nos abençoe.